qual é a melhor Bíblia de estudo. Há alguns vídeos atrás, a gente falou sobre versões da Bíblia. E a gente fez comparações entre versões para poder tratar quando a melhor é a antiga, quando a melhor é a nova, qual não usar. A gente falou sobre paráfrases, falamos sobre várias coisas. Mais um vídeo que foi pedido nos comentários desse e algum que a gente também já estava preparando é o de Bíblias de estudo. Então hoje a gente vai falar sobre Bíblias de estudo. Qual que é a melhor Bíblia, como você usa a sua Bíblia de estudo, se você vai comprar, qual você tem que comprar, se você é um irmão calvinista, se você precisa ter a Bíblia de Genebra, sobre as Bíblias de comentário e muito mais. Começando, para que serve uma Bíblia de estudo? Para estudo, é claro. Mas a gente vai entender que quando a gente pega para estudar a Bíblia, seja para um devocional, ou seja para montar um sermão, ou seja para algum estudo de célula, coisa do tipo, a gente sempre vai sentir a necessidade de olhar um texto e tentar entender onde ele se conecta com outros. Na Bíblia isso acontece muito. A gente tem um texto que se conecta com outro, que fala com outro, que está tratando de algo que aconteceu anteriormente em outro versículo, ou que faz conexão com um negócio lá do Antigo Testamento aqui no Novo. E para fazer melhor essas conexões e para a gente entender onde elas acontecem, uma Bíblia de estudo básica vai servir, por exemplo, a Bíblia de estudo Thompson. Então, se a gente pegar a Bíblia de estudo Thompson, a gente tem aqui no finalzinho dela a parte de concordância. Olhando a parte de concordância, a gente consegue saber onde certos termos vão aparecendo em cada pedaço da Bíblia. Por exemplo, Melquisedeque. A gente chega diante da Bíblia e consegue saber que Melquisedeque aparece no livro de Gênesis e aparece no livro dos Salmos também. E a gente sabe que esses dois pedaços onde Melquisedeque aparece e também aparece depois em Hebreus, aparece em outros pedaços. Ele sempre vai te trazer essas conexões para você entender onde tem essa concordância. Entendeu o nome? Concordância, onde os textos concordam, onde os textos fazem ligação um com o outro. Além disso, você vai ter também nessa Bíblia o negócio dos mapas, que ele vai te ajudar em alguns momentos muito específicos. Você vai diante de algum texto que está tratando sobre um lugar, onde acontece algo em algum lugar, ou alguém foi para algum lugar e você quer saber a distância, ou onde ele foi, se foi longe, se foi perto, como ele poderia ter ido. Os mapas vão te ajudar nisso também. Por exemplo, a gente lê lá em Atos o texto sobre Filipe, o diácono, e a gente vai entender que ele estava em Jerusalém junto com o eunuco, e do nada Filipe se encontra em Azoto. E a gente vai pegar e perguntar, mas onde será que ele estava e onde ele foi? Foi longe, não foi? Olhando para o mapa que a gente tem no final da nossa Bíblia, a gente consegue saber que Jerusalém fica aqui e Azoto fica aqui. E a gente olhando pela legenda aqui embaixo, a gente consegue saber que é uma distância de 65 quilômetros que ele se teletransportou. Ele foi teletransportado, na verdade, pelo Espírito Santo. Então uma Bíblia de estudo básico vai ajudar a gente nisso. E aí a gente chega diante de uma necessidade onde a gente precisa entender melhor algum texto, alguma palavra de algum texto ou algum termo que o texto está usando, e para isso uma Bíblia dessa talvez não seja a melhor opção. Ela não vai te dar essas coisas, apesar de te dar a concordância. E aí, para isso, a gente pode usar uma Bíblia de estudo com palavra-chave, que é o exemplo dessa Bíblia aqui. Então a gente chega em alguns textos da Bíblia que a gente precisa entender a palavra, ou parece às vezes que um versículo está indo contra o outro. E às vezes são só palavras diferentes no grego ou no hebraico. E a gente consegue descobrir isso com uma Bíblia de palavra-chave. Essa, por exemplo, ela vai ter os termos em grego e os termos em hebraico. Com vários e vários termos, ela tem um pequeno dicionário no final que a gente chama de dicionário de Strong. O que é o dicionário de Strong? Toda palavra na Bíblia, ela tem um número específico nesse dicionário. Então a gente consegue chegar diante de cada palavra e saber qual que é o significado dela. Por exemplo, a gente está lá lendo o livro de Efésios, no capítulo 4, e a gente chega no verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Legal. E a gente chega no 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de dentre vós. E a gente vai achar que um texto está indo contra o outro. Uma hora ele fala, pode se irar, mas não peque. Outra ele fala, toda ira seja tirada dentro de vocês. E parece que um texto está indo contra o outro. Quando a gente entende realmente que são palavras diferentes, usando uma Bíblia dessa, isso ajuda. A gente vai entender que uma palavra significa uma coisa e a outra palavra significa outra. Por exemplo, no primeiro versículo, do verso 26, a palavra usada é a de número 3.950. E aqui está escrito, causar ira, provocar ira amarga ou violenta, ira provocada, indignação, fúria. E isso que é o significado dela, causar ira, causar furor, causar esse tipo de coisa. E aí a gente chega na palavra do verso 31, que é outra palavra, que no 3.709, propriamente desejo, uma violenta paixão,
punição, ira, indignação, vingança, furor, cobiça, desejo. Então, em um verso ele está falando sobre a ira, a raiva que todo mundo tem, e outra sobre essa raiva apaixonada de vingança que a gente não deve ter no nosso coração. Se não fosse pelo acesso ao grego e ao hebraico, a gente nunca ia saber disso. E aí a gente chega em outro pedaço. Bíblias de comentário. A gente pode usar, não pode usar, como a gente precisa usar, todo mundo precisa ter uma, calvinista precisa ter a Genebra, e eu tenho uma aqui pra gente usar de exemplo. A gente vai chegar diante de uma Bíblia de comentário, e qual que é a diferença dela das outras Bíblias? Ela também vai ter muito dos recursos que as outras têm, por exemplo, um mapa ou um índice sobre cada livro, uma história de cada personagem, uma concordância, mas a diferença é que embaixo de cada texto a gente tem os comentários do autor aqui. Então cada versículo é comentado, cada pedacinho sobre as curiosidades desse capítulo, desse versículo, sobre o que ele está falando, alguma palavra diferente que tenha sido usada, mas eu fico um pouco com o pé atrás de um novo convertido, alguém que começou a estudar teologia agora, procurar uma Bíblia de comentário, porque vai ser como você pegar algo já mastigado. Então eu aconselho sempre para as pessoas, você quer uma Bíblia de estudo? Compra uma Thompson, você vai ter alguns dos recursos básicos, vai conseguir usar ela muito bem, vai te servir muito. E aí depois, quando você já tiver um pouco mais maduro no estudo, você pode procurar uma Bíblia de comentário, que aquilo não vai afetar o seu entendimento. Não vai trazer para você mastigar aquilo que alguém já mastigou sobre algum texto. Porque muitas vezes a gente nem vai se preocupar em ler algum texto, mas vai olhar só o que o comentarista diz sobre ele. A gente tem que ir pro texto. E depois de ter entendido o texto, a gente pode procurar outras opiniões, outras pessoas falando sobre aquilo, sem problema nenhum. E sobre os calvinistas e a Bíblia de Genebra, eu também sempre recomendo a eles, primeiro, leia Romanos, leia Hebreus, leia todos os livros do Novo Testamento, leia 1 João, leia alguma coisa do Antigo Testamento. Depois que você estiver muito bem informado sobre esses textos, você pode ir para a sua Bíblia de Genebra, procurar os comentários calvinistas e ir atrás disso, mas não se alimenta disso no começo, senão aquilo vai encher a sua cabeça com algo que já foi mastigado por alguém. E a gente tem que procurar sempre o estudo da Bíblia o mais puro possível, sem os nossos pressupostos e sem os pressupostos dos outros também. Então essa é a nossa dica sobre Bíblias de estudo. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, compartilhe e se inscreve nesse canal. Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim, no Patreon, e até a próxima. Tchau, tchau.